Se você me segue no Facebook, sinto muito, mas eu postei o roteiro deste vídeo lá no Facebook porque eu queria discutir um pouco antes de gravar. Então talvez você já tenha visto tudo isso aqui. Se não, você pode me acompanhar no Facebook através do grupo dos grãozinhos, que tá aqui embaixo. Aqui embaixo também é onde tem o quê? O botão de se inscrever, o botão de curtir e um espaço para você comentar, tá? Essas são algumas das minhas expectativas para você que está assistindo este vídeo. Algumas informações que ninguém pediu, mas eu vou jogar aqui e aí a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Nudez não erótica é uma tendência entendida como livre para todas as idades pelo Ministério da Justiça e o seu setor de classificação indicativa. Não tem como ser mais claro do que isso, ok? Não precisa ser 18 anos, um filme, uma peça, uma exibição, só porque existe nudez dentro dela, ok? Que configura inadequação para a classificação indicativa é erotismo, né? Quando a gente está girando ali em torno de uma relação sexual, tá na iminência de, tá insinuando que ela vai rolar, tá gerando uma expectativa para que ela role, o erotismo passa por aí. E por outros lugares que a gente pode discutir em outro vídeo. Isso para dizer que um corpo nu não é necessariamente erotismo. Eu posso estar nu e isso não ser um convite para sexo nem nada relacionado. Da mesma forma, eu posso até tocar este corpo nu e isso ainda não significar erotismo. Pais e mães dando banho em seus filhos, uma praia de nudismo e a gente está passando fio de solar um no outro, né? Vamos parar de ver sexo em tudo. Isso é um problema da nossa sociedade, que a gente acha que tudo é convite para sexo, né? A menina anda de saia curta, então ela tá me chamando pro sexo. Não, ela pode estar andando pelada, que não é um convite para eu ir lá e tocar nela. Ou seja, quando isso acontece dentro de uma galeria, não é diferente. E mesmo se quem tocar este corpo nu for uma criança acompanhada de sua mãe, eu não vou dizer que isso é pedofilia. Porque pedofilia é o quê? Uma relação pseudossexual, vou botar esse pseudo aí porque a gente precisa entender muito bem que violência não é sexo, né? Que se não tem consensualidade, não é sexo, entre um adulto e uma criança. Isso é pedofilia. Um corpo nu, não erótico, ser tocado por uma criança, do joelho para baixo inclusive, não é pedofilia. A gente precisa ter isso muito claro para a gente poder fazer a discussão que a performance no Man suscita e que é muito importante. Mas a gente precisa fazer isso sem aumentar, sem meter moralismo no meio e principalmente entendendo que a gente vive uma época em que a censura tá à espreita. A gente teve exposição cancelada, peça cancelada, obra de arte sendo retirada do acervo. No ano passado já estava rolando vários artistas presos. A gente não precisa esperar estabelecerem um órgão de censura para a gente entender que a censura está sim querendo voltar a acontecer. E não confunde censura com classificação indicativa, pelo amor de Deus, que eu trabalhei naquele lugar e era um povo muito do amor, que queria de fato fazer um trabalho muito sério em recomendar para pais e mães preocupados que tipo de obra, de cultura suas crianças iam acessar, tá bom? Porque aí, se fica claro que não houve pedofilia ali, né, que não precisava ser censurado e impedir a criança de entrar ali, né, porque a classificação indicativa, de fato, no caso de uma nudez não erótica, é livre. Quando a gente percebe tudo isso, aí a gente pode começar a conversar o verdadeiro assunto disso tudo, que é como crianças hoje acessam a nudez. Uau! Então Gabriel tá dizendo que dá pra gente não fazer terrorismo e ainda assim ter uma conversa produtiva? É um sonho que eu tenho. Talvez seja utópico. Talvez os comentários aqui sejam cheios de xingamento, mas eu prefiro um bando de xingamento que faz meus números crescer do que um silêncio, tá? Pisciano é assim, comenta, pode me xingar, mas comenta. Só quero um número mesmo, é pra isso que eu faço esse negócio. Não, sério. Porque eu vi muita gente falando assim, por exemplo, de que a criança sabe a diferença entre o corpo nu que tá na exposição de arte e alguém que toca ela, né? E alguém que bota o pênis pra fora, né? Que se mostra pra ela e que pede pra ela tirar a roupa. Cara, concordo que a gente tem que discutir tudo isso. E tem mesmo. E a única coisa nisso tudo que me preocupa e aí é uma curiosidade, né? Não é um julgamento moral, uma curiosidade de entender como que a mãe
promover o acesso dessa criança a essa performance artística? Que tipo de intermediação a mãe fez sobre o tema da nudez, da sexualidade, da pedofilia, da violência, né, dos ambientes públicos e privados e dessa esfera aí da arte, né, que é um ambiente em que tudo poderia acontecer. Fico curioso sobre isso, sobre como que essa mãe lidou com esses temas. E aí vi muita gente falando assim, eu não levaria meu filho jamais veria... Seguinte, primeiro que o que você faria ou não faria é um problema seu, né? Eu acho que não é isso que convém numa discussão quando a gente está discutindo aí empregos, liberdade artística, liberdade de comunicação, né? Um país que está muito polarizado, um conservadorismo que está avançando, a discussão é muito maior do que você acha que deve ou não ser feito, tá? Segundo, meu amor, não quer fazer, não faça. É tudo que você precisa saber. Mas ao invés disso, se a gente, né, discutisse formas de lidar com isso para que as nossas crianças cresçam num mundo menos violento, um mundo sem pedofilia. Fiquei preocupado, assim, que a mesma galera que discute feminismo e umas paradas super complexas sobre sexo seja capaz de entrar nesse âmbito do é ou não é pedofilia, sem perceber que existe uma cultura do estupro aí, em ver isso como estupro, né, como pedofilia. Porque a gente olha para um corpo nu e assume sexo, assume o erotismo dele. A gente não consegue ver um corpo além do erótico, além do sexo. Isso é um problema, eu acho que mais grave. O que me preocupa nessa história toda é essa nossa incapacidade de olhar para um corpo nu e não ver só sexo. Porque na verdade é exatamente essa cultura de que vê um corpo pelado, né, e que vê um corpo pelado de uma criança e vê sexo, e vê violência, e vê pedofilia, é exatamente essa cultura que todos os dias, silenciosamente, está promovendo várias ações que sim, incentivam a violência, incentivam sim o abuso das crianças, né? Cara, quantas vezes a gente já não viu erotização de meninas, por exemplo? No MasterChef Kids isso aconteceu e ninguém tava nem aí, sabe? Erotizaram uma menina de 12 anos e denunciar isso era mimimi. E por outro lado, quando o homem nu parado é tocado por uma criança acompanhada de sua mãe, levanta-se todas as barreiras, vamos combater a pedofilia, essa é a nossa principal atividade, combater a violência relacionada ao sexo. Será? Não é. Enfim, eu acho que as denúncias dessas pequenas questões diárias deviam ser muito maiores, né? Por que o homem ejacular numa mulher no ônibus teve uma repercussão tão pequena no sentido de combater a violência e uma exposição artística teve uma repercussão tão grande no sentido de combater algo que eu não diria ser violência, mas sim um bode expiatório para a verdadeira violência, né? Porque enquanto a gente está com o olho aqui no MAN e apontando o dedo e discutindo se aquela mãe é responsável ou não, tem um monte de violência acontecendo, sabe? Tudo isso a gente pode dizer que o problema não é estar nu. O problema não é uma criança se relacionar com a performance de um homem nu. O problema é a gente sempre relacionar nudez e violência. E aí qualquer coisa que remeta à nudez, né, uma roupa mais apertada, ou o nosso desejo de ver alguém nu, é um convite e eu diria até uma permissão para a gente ser violento. Queria convidar vocês para aqui nos comentários discutir mais sobre isso e menos sobre se a mãe foi responsável ou se a exposição é criminosa. Eu acho que essas são questões secundárias de um problema que é muito maior. Então vamos sim discutir, vamos discordar, mas vamos fazer isso com muito respeito e educação? Vamos junto?